Eu tô vivendo um momento da minha vida que, pra ser sincera, eu sabia que ia chegar, mas eu não imaginava que ia ser agora e eu acreditava realmente que ia demorar um pouquinho mais. Mas é algo que, sabe quando começa uma coisa pequena na nossa cabeça? Uma vontade, uma ideia, um incômodo às vezes. E a gente vai ignorando aquilo, vai deixando de lado, mas aquilo não vai embora de jeito nenhum. Sabe quando fica na cabeça martelando aquela ideia? E aí a gente pesquisa, a gente observa, a gente pensa e tudo começa a levar para esse mesmo pensamento que estava martelando lá no início. Parece que nunca vai embora, sempre fica ali voltando, sabe? Um negócio meio estranho. E a gente fica perguntando, né? Será? Mas será que é hora de fazer isso? Será que faz sentido isso que eu tô pensando? A gente fica com muitas dúvidas. Será que eu devo mexer nisso? E isso é uma coisa que é muito comum, né? O nosso cérebro, toda vez que tem uma mudança, ele fica tentando fazer com que a gente não saia daquele conforto em si. E eu até comentei isso com uma pessoa e eu comento com outras, né? Assim, sempre que vem esse tema, que existe aquele negócio da zona de conforto, né? Sabe? As pessoas falam, sair da zona de conforto. Se você parar pra pensar bem, a zona de conforto nem confortável é. A gente não tá se sentindo bem ali. Só que pensar em mudar drasticamente acaba sendo mais desconfortável pro cérebro, só que ao mesmo tempo não é tão assim, sabe? Não sei se você tá me entendendo bem, mas é basicamente isso que eu tava passando. Tava com essa dúvida do será e agora? O que eu faço? O cérebro remoendo, só que sempre voltando aquilo pro pensamento. Então, não é, às vezes, algo que a gente tem uma certeza, né? E só que não é algo que ignora, né? A gente não consegue ignorar, é algo que fica ali batendo tecla no nosso cérebro o tempo inteiro. E então, eu acredito muito que quando isso acontece, é Deus conversando com a gente, é Ele mandando o seu recado. É um aviso de Deus. Então, eu decidi me permitir iniciar uma nova fase. Eu tô muito empolgada com isso, eu tô animadíssima, eu tô ansiosa para ver tudo acontecer, tá? Já tá acontecendo, eu já tô muito empolgada, mas as coisas ainda estão realmente no início, vamos dizer assim, né? Elas estão acontecendo agora. Então, eu me permiti iniciar uma nova jornada, tá? Uma nova fase. E não é aquela coisa de só mudar, é sobre a gente se escutar. Opa, perdi o cotovelo da mesa aqui. É sobre a gente se escutar, né? Se aquilo ali tá remoendo na nossa cabeça, mesmo que pareça estranho, será que não tem um fundo ali que tá nos dizendo que aquele caminho pode ser o que ele tá planejando pra gente? Eu acredito muito nisso. Que a gente é realmente mais feliz, que a gente consegue alcançar voos maiores e, inclusive, ajudar mais pessoas com o que a gente faz quando a gente ouve o que ele está planejando para nós. Então, eu tô muito empolgada, vocês não têm ideia. E uma coisa que aconteceu ano passado, eu perdi minha avó e aquilo mexeu demais comigo. Demais, porque eu não conseguia visitar ela, é uma avó que não mora, né, na mesma cidade que eu, então acabou que a gente não conseguia se ver há muito tempo. E eu me senti, de certa forma, bem culpada, meio chateada por ter perdido tanto tempo, né, longe dela. Então aquilo ali foi uma coisa que foi mexendo, tudo aquilo ali foi mexendo e direcionando, né? Parece que pedindo espaço dentro de mim, tá? Então isso também tem a ver com a minha avó, né? E o que eu quero construir com base nisso, tá? E gerou um desejo, brilhou meu olhinho, tá brilhando meu olhinho, eu tô ficando bem empolgada. Já falei isso algumas vezes e eu provavelmente vou repetir ainda até o final do vídeo. Mas existem fases então onde a gente precisa ajustar, né? A gente precisa se ouvir, a gente precisa ouvir o que o coração
coração tá mandando. O cérebro, às vezes, ele tenta ir contra por causa da zona de conforto dele. Só que essa economia de energia que ele tenta fazer, às vezes, é uma economia burra. Porque a gente se sente muito mais desconfortável, às vezes, do que gostaria. E esse desconforto que a gente vai ter fazendo algo novo, mudando uma jornada, às vezes tendo uma nova fase, é um desconforto temporário que vai gerar muito mais conforto do que a zona de conforto que ele se encontra hoje. Então isso é uma coisa que eu gosto muito, né, disso, é uma coisa que eu preciso, eu gosto de evolução, eu gosto de me desenvolver. Tanto é que eu tô sempre lendo e me ajustando. Eu tô assim, realmente é uma coisa que vem batendo forte, então existem essas fases onde a gente precisa se ajustar, a gente precisa desapegar de certas crenças, a gente precisa se reconstruir. E não é só por fora, né? É algo como a gente se enxerga também. Eu até falo bastante, né, sobre isso, sobre a questão de autoestima. Na realidade, eu tenho falado menos e eu gostaria de falar mais, pretendo trazer um pouquinho mais sobre isso. Mas quando a gente se enxerga bem, isso com certeza reflete no todo, né? Então, não é simplesmente o que está por fora. Eu até falei no último vídeo, falei bastante sobre essa questão do autoestima, né? De o por fora, ele é um pedacinho da nossa autoestima, mas o que a gente enxerga ali dentro é o que é mais importante, né? E o por fora, ele acaba ajudando, né? Mas não é sobre esse aspecto em si, né? É no que a gente precisa mudar, às vezes, um posicionamento, a gente precisa agir, a gente precisa se escolher, né? Ai, vocês não têm ideia. Eu tô muito empolgada. E talvez você esteja, né, sentindo isso também, talvez você tenha essa sensação de que você precisa mudar também. Isso é uma coisa que acontece de tempos em tempos e às vezes a gente fica naquela mesmice, não, deixa assim. Eu passei muito tempo num trabalho, muito tempo não até, se comparar com pessoas que passam, tipo, muitos anos. Eu acho que eu fiquei 2 anos num trabalho que me fazia bastante mal. E isso não tem nada a ver com essa nova fase, né, que eu tô fazendo. É só um comentário que a gente precisa mudar quando a gente tem essa sensação, quando a gente não se sente confortável. Para mim sempre foi muito fácil essa questão, né, de mudança, tanto é que essa questão com o trabalho que eu te comentei agora, que eu tive um trabalho muito pesado, assim, que mexia muito com a nosso emocional, a gente ficava muito mal, aquele lugar era pesado, era ruim, e eu fiquei lá por uns 2 anos, que eu considero muito tempo, porque a sanidade mental, ela foi, sabe, foi pro beleléu, mas é uma coisa que eu simplesmente, eu já tava de saco cheio, porque eu não suporto me sentir mal. Eu prezo muito pela minha qualidade de vida, pelo como eu me sinto comigo. E quando eu vi que já não ia, lá não ia ter solução, eu decidi sair. Então, pra mim é muito fácil essa questão, apesar de saber toda aquela coisa que o cérebro ele fica mandando aqueles recadinhos, fazendo a gente não querer sair. Isso é uma coisa que pra mim é fácil, porque eu sei que é pra um bem maior, né? E então, se você, né, tá passando por isso, saiba que o nosso cérebro ele faz isso mesmo com a gente. E se você tá com medo, né, de fazer algo, eu não diria vai com medo mesmo. Eu aprendi com o Joel J que você não vai com medo mesmo, você vai com conhecimento. Então, estude, pesquise, pense bem, veja lá no teu íntimo, veja o que por dentro você tá pensando realmente, se aquilo tá martelando na tua cabeça, vai e volta, o tempo inteiro voltando para aquele tema. Isso é uma coisa que eu considero que é um sinal de Deus, então se você tá passando por isso, eu te entendo muito bem. E pensa bastante. Eu sei que é um momento mais difícil, mas é uma coisa que quando a gente começa a sentir isso, a gente tem que ouvir, né, o que a gente tá falando. E eu não vou contar o que eu tô construindo aí, mas eu venho construindo isso há um bom tempo, tá? Isso aí, tanto na minha cabeça quanto em outras questões, tá? Isso vem sendo construído há um bom tempo e eu quero muito dividir isso com vocês. Toda essa nova fase, toda essa mudança que vai acontecer. Então eu vou ir trazendo algumas coisinhas diferentes por aqui.
E talvez você esteja nesse momento, como eu tinha falado. E se você sente que tá num momento assim, me conta aqui que eu quero saber. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Olha o motoqueiro passando aí. Até o próximo vídeo.